Oi gente, tudo bem? Hoje eu finalmente tô aqui para falar sobre o prometido plano de parto. Sobe o som! Realmente, né, gente? Aleluia! Depois de tanto prometer falar sobre esse assunto, chegou a hora. Eu realmente optei por começar falando sobre as intervenções. Na minha cabeça eu criei uma sequência lógica, então eu preferi primeiro passar aquele tipo de informação para vocês, para dar munição para a gente chegar nessa hora de falar sobre o plano de parto. Afinal de contas, para elaborar o plano de parto, a gente precisa ter as informações sobre as intervenções. Essa é a principal parte do plano de parto, né? Então eu preferi fazer dessa forma, né? Falar primeiro sobre as intervenções e agora falar sobre o plano de parto. Tá, chega de falar, eu quero saber logo o que é esse tal desse plano de parto. Bom, então chega de enrolação, vamos falar sobre esse famoso plano de parto. Eu acho importante começar falando para vocês que o plano de parto é uma coisa muito simples, mas extremamente importante. Tão importante que ele é a recomendação número 1 da Organização Mundial de Saúde para que se melhore a experiência do parto no mundo todo. Então, o plano de parto é uma conduta incentivada e difundida pela Organização Mundial de Saúde desde 1986. Sim, você não ouviu errado. 1986. Olha o tempo que faz, gente. Olha o tempo que faz. E a maior parte dos médicos brasileiros ainda apresenta uma resistência grande para aceitar os planos de parto, ou pior, sequer ouviu falar sobre o plano de parto, mesmo ele sendo difundido desde 1986. Então percebam a responsabilidade que nós, enquanto gestantes, temos em difundir essa prática, essa medida que pode ser tão eficaz para melhorar a nossa experiência durante o trabalho de parto e o parto. E o que é e como é que a gente faz esse plano de parto, então? Bom, em geral, o plano de parto é uma lista onde a gestante vai relacionar tudo o que ela gostaria que acontecesse durante o seu pré-parto, trabalho de parto, durante o parto e durante o pós-parto imediato, e principalmente o que ela não gostaria que acontecesse nesses momentos. Então, em geral, ele vem assim, ó, uma listinha, né? A gestante vai colocar ali tudo o que ela quer que aconteça e o que ela não quer que aconteça e vai entregar essa listinha para a equipe médica que vai prestar assistência para ela durante o parto. Então, se for plantonista, a gestante vai levar esse documento para o hospital, vai chegar com ele, de preferência entregar uma via para o médico plantonista e outra via para a chefe de enfermagem, né? E é bom guardar também uma via para si. Então, normalmente a gente recomenda que a gestante faça o seu plano de parto e imprima 3 vias desse plano de parto. Então, uma para entregar para a equipe médica, uma para os enfermeiros e uma para ficar consigo. Esse plano de parto aqui é o plano de parto elaborado por um médico super reconhecido no movimento pela humanização do parto aqui no Brasil, que é o Dr. Braulio Zorzella. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o link direto para esse plano de parto, porque eu acho que ele é o plano de parto mais completo, né? E é legal porque ele é praticamente uma múltipla escolha. Então, para quem nunca viu um plano de parto, fica fácil, né? Você vai pegar ali, abrir o link do plano de parto do Dr. Braulio Zorzella e vai estar tudo em múltipla escolha. Você vai ler as opções, vai escolher aquela que você acha que é mais adequada para você, né? E você elimina as outras. Depois você apaga tudo que você eliminou ou não. Faz o X, imprime assim mesmo com o X, aonde você quer que fique destacado, né? E é esse plano de parto que você vai entregar então para as equipes. Bom, aí o que acontece é que tem algumas gestantes que abrem o plano de parto do Dr. Braulio, começam a ler as alternativas disponíveis e não entende nada. E aí vem uma das coisas mais importantes em relação ao plano de parto: a informação.
Realmente, essa é uma das coisas mais fantásticas em relação ao plano de parto. Então, quando a gestante abre o link de um modelo de plano de parto, começa a ler as alternativas e começa a ter dúvidas, ela vai ter que pesquisar. E aí ela vai ganhar o poder da informação, né? É esse processo de empoderamento da gestante que é fundamental para que ela faça suas escolhas e possa dialogar com o médico, tendo condições de escolher conscientemente, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai conversar com o médico vai dar a visão dele e a gente não sabe nada do que o médico está falando e vai concordar. Afinal de contas, aqui no Brasil, a gente tem essa visão de que o médico sabe tudo, porque ele estudou para isso, né? Acontece que o parto é um assunto fisiológico e a gente pode e deve se informar a respeito de todos esses procedimentos e intervenções que são realizadas muitas vezes sem real necessidade. Então, a partir do momento que as dúvidas surgem e a gente vai pesquisar na internet, em fontes seguras, né, de informação, a gente vai entendendo aquele processo e tendo condições de conversar com o médico com consciência do que significam todos aqueles procedimentos. Eu acho legal eu deixar registrado aqui que quando a gente vai pesquisar na internet, a gente vai achar uma infinidade de sites falando sobre os assuntos relacionados ao parto. Mas é importante a gente saber diferenciar as fontes onde a gente faz esse tipo de pesquisa, né? Então, de preferência, busque fontes que se embasem em evidências científicas sólidas, né? Porque muitas vezes a gente vai achar opiniões, achismo, palpite, né? E aí não vale. A gente tem que basear a nossa pesquisa em evidências científicas. Eu deixo aqui como dica o grupo Cesárea Não Obrigada do Facebook, o grupo Parto Natural do Facebook, que também é muito legal, e tem um monte de ferramentas que a gente pode buscar, como blogs, sites, que falam sobre o parto natural e que se baseiam em evidências científicas para escrever ali o seu recado, a sua matéria, né, o seu post. Então, busque esse tipo de informação, baseado em evidências científicas. Outra fonte excelente de informação são os grupos de apoio ao parto presenciais. Então, vale a pena você procurar se na sua cidade tem algum grupo de apoio ao parto ou mesmo uma doula, né, que possa fornecer esse tipo de informação para você, mostrar quais são os sites indicados, né, para você fazer esse tipo de pesquisa. Então, vale sempre a pena procurar grupos de apoio ao parto na sua cidade e doulas que possam fornecer esse tipo de informação. Agora, eu acho fundamental também eu deixar bem claro que o plano de parto não é uma lista de mandamentos, né? Então, logicamente, eu vou preencher todo o meu plano de parto, vou entregar para as equipes responsáveis por assistir o meu parto no dia que eu entrar em trabalho de parto, mas isso aqui não é uma lista de mandamentos. Então, isso é mais ou menos uma guia ali para o médico, para as equipes de enfermagem saberem o que você gostaria que acontecesse, o que você não gostaria que acontecesse, mas é evidente que em caso de necessidade, né, se tiver correndo algum risco, se tiver alguma intercorrência e eles precisarem sair desse script que você elaborou, eles vão sair. O importante é a saúde, evidentemente, né? Então, se precisar, por alguma razão, sair, né, do plano de parto para preservar a sua vida ou a vida do bebê, eles vão sair. E quando que eu devo entregar o plano de parto para o meu médico? Bom, se você está fazendo acompanhamento, né, pré-natal com um médico específico, seja do convênio, seja particular, é interessante começar a falar sobre os tópicos do plano de parto desde o momento que você descobre a gravidez ou que você entende o que é o plano de parto, né? Então vale pegar ali o modelo de plano de parto, ir tirando algumas dúvidas e levar para conversar com o seu médico, lembrando que é importante sempre se informar antes para poder dialogar
com o médico sobre os procedimentos e intervenções. Agora, o plano de parto mesmo, o documento físico, né, o papel, você pode entregar mais no final da gestação, quando estiver mais perto da DPP, né, da data provável do parto, e você pode até pedir para o médico assinar, se você quiser, né? Para as gestantes que vão ter o bebê em plantão, seja pelo SUS ou mesmo em hospital do convênio, né? Aí leva na hora da admissão. Então, quando entrar em trabalho de parto, já lembra de colocar o plano de parto junto com a malinha do bebê, com os documentos que você vai levar para a maternidade, e assim que você chegar, você entrega para as equipes responsáveis. E se o médico ou o hospital não aceitarem o meu plano de parto? Bom, infelizmente isso ainda acontece, né? A recomendação que a ONG Artemis dá é que nesse caso a gestante pode protocolar o seu plano de parto em algum cartório da sua cidade, pode recorrer à Defensoria Pública ou mesmo a uma medida extrajudicial, né? Porque o plano de parto, na verdade, é uma ferramenta para que a gestante evite passar pelo processo de violência obstétrica, né? A violência obstétrica hoje está sendo amplamente discutida e a utilização de todos esses tipos de intervenção e procedimentos sobre os quais a gente vem falando aqui no canal, de uma forma rotineira, sem real necessidade, hoje pode ser encarada em algumas situações como violência obstétrica. Então, o plano de parto é uma ferramenta para que a gestante fique segura, né? Para que ela evite passar por esses processos, por esses procedimentos sem real necessidade. Então, algumas gestantes entram até mesmo com uma medida extrajudicial. Felizmente, o plano de parto hoje, ele é incentivado não apenas pela Organização Mundial de Saúde, como também por diversas entidades e órgãos da classe médica aqui do Brasil, como por exemplo a Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras, né, e outros órgãos de classe, né. Então a gente vê cada vez menos necessidade da gestante ter que recorrer a um advogado ou ter que protocolar o plano de parto para que ele seja aceito pela instituição. E se não respeitarem o meu plano de parto? Bom, isso realmente pode acontecer, né? Como eu falei no início do vídeo, existem casos onde o médico precisa fazer o uso de algum procedimento para preservar a vida da gestante, do bebê, né? Para melhorar a condição da assistência àquele parto. E como eu falei, o plano de parto não é uma lista de mandamentos. Agora, também existem casos onde a gestante leva o plano de parto, está tudo transcorrendo bem e a equipe que está dando assistência àquele parto simplesmente ignora o plano de parto e se utiliza dos procedimentos, né, de rotina ali. A equipe está acostumada a utilizar aqueles procedimentos todos, as intervenções, e acaba fazendo uso daquelas intervenções sem o consentimento da gestante, da parturiente e sem real necessidade. Nesses casos, o que a gente recomenda é que a gestante peça uma cópia do seu prontuário, né? Isso é um direito, por lei, a gestante tem o direito de ter a cópia do seu prontuário de atendimento e aí ela faça uma denúncia na ouvidoria do hospital onde ela teve o bebê, né? Para que isso pare, para que isso não aconteça mais. É muito importante a gente frisar isso, né? Acontece muito às vezes da gestante, da parturiente ser vítima de violência obstétrica, mas o tempo vai passando, a cabeça esfria e a gestante não denuncia as práticas abusivas. É importante que cada gestante que passe por violência obstétrica denuncie, para que essa situação mude, né? Só vai mudar se a gente agir. Muitas gestantes, muitos casais vêm percebendo que aqui no Brasil acontece bastante da gente ser assistido por uma equipe bem intencionada, mas que nem sempre está atualizada em relação às evidências científicas, né? Nem sempre tem o respaldo científico de acordo com tudo que vem sendo recomendado nesse momento na área obstétrica.
Muitas das práticas que são adotadas durante o trabalho de parto, durante o pós-parto imediato, né, são simplesmente tradições. Então, alguns médicos estão acostumados a fazer daquela forma, aprenderam daquela forma na faculdade, né, aprenderam com os professores e acabam não se atualizando na área obstétrica. Como eu já falei no meu vídeo sobre episiotomia, nos últimos 40, 50 anos, né, quando os partos passaram a acontecer dentro dos hospitais, muitas rotinas foram adotadas para facilitar o atendimento, uma vez que eram muitas gestantes para se atender em um determinado lugar, né? Então uma série de rotinas foi criada para dar conta daquela demanda de pacientes. Mas hoje já se sabe que a maior parte dessas rotinas, desses procedimentos que foram criados e foram sendo usados e recomendados durante esse tempo, caíram em desuso, já não são mais recomendados. Por isso que é importante que a gente estude, que a gente se informe e faça o plano de parto para poder ter condições de melhorar, né? De atualizar todas essas práticas que já caíram em desuso, equilibrando ali a fisiologia do parto com a tecnologia disponível hoje, né? A gente sabe que hoje a gente tem muitos recursos disponíveis, o que é ótimo. Então, em casos de necessidade, é excelente que a gente tenha todos os aparelhos, a cesárea, né, como medidas ali para dar assistência a uma gestante que talvez no passado acabasse indo a óbito, o bebezinho podia ir a óbito também, né, por conta da falta de tecnologia, da falta de condições. Hoje a gente tem toda essa tecnologia, a gente tem aparelhagem, a gente tem ferramentas, mas o abuso do uso dessa aparelhagem, dessas ferramentas, tem causado consequências negativas para as mães e para os bebês. O ideal é que a gente encontre esse equilíbrio, né? Respeite a fisiologia do parto e intervenha nos casos de real necessidade. Então é isso, gente. O plano de parto, apesar de ser um simples papel, é uma ferramenta poderosíssima de informação, de empoderamento e conscientização para a gestante e também pode ser um agente de atualização médica, porque conforme as gestantes vão levando esses planos de parto para dentro dos consultórios, para dentro dos hospitais, os médicos vão tendo contato ali com todas essas atualizações e vão se questionar as práticas antigas e muito possivelmente vão mudar as condutas, né, que estão em desuso, que já não são mais recomendadas. Então o plano de parto é fantástico, é fundamental que toda gestante que está aqui acompanhando o canal faça o seu plano de parto e leve na hora do bebezinho chegar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, demorou, mas finalmente saiu. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais!